Olá, 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 boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, uma aula do nosso curso livre. Mudança de tema. Eu sustento minhas escolhas sem me justificar. Um tema legal, né? Um exercício de desapego. Desapego daquilo que você pensa que é importante, né? Justificar as suas escolhas perante os outros. E você vem nesse caminho, né, construindo com a gente uma noção de mundo diferente, certo? Eu já começo falando, né? Para você já ir se ambientando, compreendendo que aqui a gente tem um trabalho diferente, um trabalho vivencial que evoca a sua vivência, a sua experiência e também o seu feedback, né? Conforme você vai aprendendo o que a gente ensina aqui, vai se apropriando das ferramentas, vai lembrando no seu dia a dia, vai arriscando uma mudança comportamental, que no nosso entender é energética, né? A gente já falou aqui, é legal que eu relembrei no aulão, né? Energia é aquilo que você faz com você. Isso tira do campo do abstrato e coloca no campo do real, né? E passa para vocês uma noção de que as coisas que a gente faz na superfície não são coisas aleatórias. Elas têm uma mensagem para o nosso eu, para a nossa energia, para as coisas que a gente faz, né? E mesmo quando a gente enfrenta de forma consciente e a gente sente dificuldade, ainda que a gente persista, isso é mais válido do que continuar repetindo o mesmo modelão de sempre. Por que você está falando isso, Marco? Estou falando isso para aquelas pessoas que já sabem sobre o gatilho de poder, né? É um desafio você serenar você e deixar aquela situação que você sempre respondeu igual, deixar ela se desenrolar, né, para ver aonde vai dar. Isto não é um exercício fácil, né? A gente sente as nossas barreiras internas, os nossos impulsos, aquela vontade de responder como sempre, de achar que a pessoa que está na sua frente apresenta um padrão, e realmente ela apresenta, mas o diferentão aqui é que esse padrão está sendo respondido exatamente porque você estabeleceu um padrão. Aí é fractal em cima de fractal, em cima de fractal. Você começa a espelhar para fora as reações no mundo que você pensa que não tem nada a ver com você, né? E para você quebrar essa cadeia de eventos, leva um tempo, né? Leva uma prática. E você só vai descobrir se isso é real se você persistir. Mas eu te garanto que isso muda você, muda o seu entorno, muda a maneira pela qual você sente o que você está fazendo. E é exatamente este exercício de arriscar, de fazer, né, que vai transformar a sua experiência, né? Então, sustentar aquilo que você vive, né, sem justificar, é mais uma coisa, mais um ponto do nosso trabalho, onde você estabelece que o importante é você, que o ponto é você, né? É uma mudança, né? Quando você não se justifica, quando você não conta para o outro porque é das suas razões, das suas escolhas, você não faz aquela força, aquela energia para se fazer entender, né? Você, neste momento, quando você faz esse movimento, você já está invertendo uma boa parte daquilo que você aprendeu como sendo normal ou saudável, né? A gente já falou aqui, a gente não combate as coisas, mas a gente precisa esclarecer, né? Esclarecer o que é maia, o que é ilusão, o que é esse espelho, por que a gente não consegue, às vezes, desvencilhar as coisas, mudar, e aí aparecem as pessoas falando fórmulas mágicas, né, tirando a responsabilidade da nossa mão, falando para você repetir certas coisas que daqui a 3 dias isso vai acontecer, ele vai mudando. Não é assim, né? No nosso trabalho,
e através da equipe espiritual, a gente sabe que a criação jogou todo tipo de potencial na nossa mão, né? Como a gente fala, que gosta de brincar, e foi tomar um suco lá em Júpiter, sei lá, foi dar uma volta. Entendeu? É com a gente, não é com fórmula pronta. É a gente limpando o nosso campo, é a gente percebendo quem a gente é de verdade, é a gente tomando posse disso, só hoje. Marco, é cansativo, é chato, é uma coisa que eu tenho que fazer muita força, porque eu fiz força demais para ser quem eu era. Só hoje, entendeu? Faz só hoje, fica no hoje, no agora, né? São pequenas dicas que eu passo para vocês, porque eu sei como é difícil, às vezes, a gente pegar e mudar um comportamento, mudar um hábito, passar uma tesoura em quem merece tesoura, né? Porque sim, é mais complicado, né? Teve um outro amigo nosso, que na outra live falou assim, mas Marco, tem que afastar? Não necessariamente você tem que afastar quem não te aceita, mas saiba, eles não te aceitam, né? Saiba, você, apesar de respeitar tudo e todos, não receberá o mesmo respeito. Ah, é uma regra, Marco? Não, pode ser que você tenha pessoas legais do seu lado e que te respeitem e que não querem interferir, que você está feliz, está fazendo uma coisa que você gosta, né? Tem uma coisa que eu quero falar que o Calunga conversou com a gente também, que é interessante e muito importante que isso seja dito. Eu já citei uma vez, não, foi o próprio Calunga, falou isso em live, mas ele não entrou muito, né? E isso tem a ver com o nosso entorno, com as pessoas que testemunham esse processo, né? O rapaz, como eu estava falando, mas tem que se isolar? Não, você convive, né? Mas assim, tem coisas que você vai perceber que não tem mais a ver. O seu interesse agora virou você. O seu objeto de estudo agora virou você. A sua aventura virou você. Você vai perceber que, puxa, Marco, se realmente eu tenho uma sensibilidade mediúnica forte e eu não prestei atenção e eu estava encalacrado com todo mundo, se eu começar a me afastar e de repente eu comecei a sentir realmente energias no meu corpo, coisas que eu nem pensava que podia sentir, né? A sua aventura vira a sua vida. Então tem certos programas, certas coisas que não tem mais a ver. Você não vai se sentir mais legal, à vontade, vai perder o interesse. E assim, vai ser natural que isso aconteça. Porque você vai perceber que os padrões se repetem e você vai ficar com tédio. Você vai olhar em volta e vai falar, puxa, lá vem a tia falar aquelas coisas. Já vem o meu pai dizer as mesmas coisas de sempre. Vem minha mãe dizer as mesmas coisas de sempre. Lá vem os primos dizer a mesma coisa de sempre. Você vai começar a perceber que isso é um padrão, um repeteco, parece um xerox, uma máquina de xerox. E a gente precisa esclarecer, olha, é assim, é desse jeito. Fica um marco temporal, um marco sonoro, visual, as coisas vão no repeteco. É realmente uma programação de repetição, de cenários e movimentos e às vezes cerimônias, né, repetitivas e músicas, tudo repetindo, né? E aí você vai se sentir assim, de saco cheio, porque a sua aventura vai ser você. A sua aventura vai ser, puxa, eu senti uma coisa ontem inexplicável. E eu tô aqui com esse povo, nada a ver. Eu quero estar no meu canto, quero fazer minhas coisas. Quero, de repente, estar com pessoas que têm a ver com isso. Então, você, normalmente, e é comum que isso aconteça, você não vai se identificar. E eu já te digo, apesar de você respeitar, muita gente pode ser que não respeite a escolha de você se escolher, né? Use o gatilho de poder, escuta, responde de leve, solta, dá aquela fugida pela lateral, né? Não contorna, não aperta, não convida, não nada. Solta, solta, solta. Eles não sabem soltar. Aqui você está aprendendo a soltar com muita inteligência, com muita percepção, com muita consciência, né? Uma coisa que o Calunga falou, que eu acho muito importante de deixar aqui para vocês, é o seguinte, muitas vezes, nesse processo, né, e ele é uma pessoa, uma consciência, né, um espírito já muito experiente nesse tipo de trabalho, e ele falou assim,
Marco, é muito comum, falou através da mediunidade da fé, é muito comum a gente estar desenvolvendo um trabalho, a pessoa começa a fazer o trabalho dela, a lição de casa, aí daqui a pouco ela começa a perceber, né? A experiência dela traz o que é real, né, de verdade, e faz ela perceber. E é muito comum a pessoa ficar tentando levar os outros, levar o parceiro, levar um amigo, chamar, puxa, eu estou me sentindo bem, eu já falei isso uma vez, mas eu quero insistir isso com vocês, porque isso estraga as coisas, né? Não se força um processo. Foi isso que o Calunga disse para mim. Não se força nenhum processo. Então, se você se encontrou aqui, está encontrando o seu grupo, o seu clube, não force o processo, não fique chamando a pessoa, não obrigue ninguém a coisa alguma, faça a sua liçãozinha de casa, entra no seu ser, sente diferença, e se a pessoa tiver interesse, perguntar, fazer alguma coisa, aí você compartilha partindo da pessoa, mas você não faça isso, porque isso estraga muita coisa. Estraga processo, as pessoas, porque é tão diferente o que a gente ensina aqui, que a pessoa que de repente não tem o mesmo, a mesma dedicação que você tem de ter passado pelas aulas, de ter entendido o processo, ter entendido o que a gente ensina aqui, às vezes a pessoa não tem esse saco, não vai chegar aqui de domingo para assistir o Marco e de repente na segunda-feira vai escutar as frases, meditação e de repente vai tentar exercitar isso no dia. Às vezes a pessoa não tem essa paciência. Ela vai escutar meia dúzia de palavras e vai começar a fazer pergunta a partir de um paradigma de certo e errado, de uma lógica restrita, de um olhar muito fechado. Isso é complicado, né? Teve um rapaz, e é normal que isso aconteça, mas eu quero que você perceba, o nosso olhar, ele amplia, né? Você sustentar a sua verdade sem se justificar é você entrar no conforto da experiência. Como falamos aqui, sempre falamos, não acredite, aprenda o que a gente está fazendo aqui, tente aplicar, deixe a vida te mostrar. Tenha paciência, um pouco de dedicação e um pouco de amor que você nunca teve com você na sua vida e deixe a vida mostrar para você. Se esvazie um pouco para que as coisas possam acontecer de fato e você sentir na pele. Você sentindo na pele uma vez, já era. Já era, né? E às vezes a pessoa que vem de um paradigma, né, muito mecanicista, muito as coisas lá fora, eu aqui dentro, eu não tenho que nada a ver, né? Muita sorte, azar. A pessoa está do seu lado e não é de maldade, né? Vai começar a fazer pergunta de certo e errado, né? E não tem certo e errado. Ah, é uma bagunça. Tem sempre que fala isso. Não, não é uma bagunça. Tem a ética cósmica, tá? Existe, quando você amplia, você percebe que tudo é o todo e você não precisa fazer nada agressivo, né? Nada contra a lei e tal. Então, tem a ética cósmica, mas tem uma verdade só? Não tem uma verdade só, né? É por isso que o Calunga, né, nesse trabalho aqui, ele está falando menos, mas ele sempre fala que a pessoa faz pergunta para ele, fala, depende, porque cada crença sua abre uma bifurcação, né, no fractal da vida e traz para você um resultado que você acredita. Por isso que o Calunga falava muito no passado, depende, 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 porque tem a multidimensionalidade. Entendeu? Então é complicado, você vai pedir uma verdade partindo de um paradigma, um olhar de certo e errado, de eu preciso acertar, porque se eu não acertar deve ter alguma coisa para me ameaçar, para me colocar medo, né? Que eu tenho que ter cuidado, porque senão eu vou me dar mal, alguém vai me dar um golpe, alguma coisa vai acontecer, eu tenho que estar no controle, porque o controle faz com que eu não perca as estribeiras, porque se eu perder as estribeiras, eu não sou confiável. Eu não sou confiável. Quantas pessoas aqui escutam que não são confiáveis, né? Daqueles que você já sabe quem são, né? Parente, né? Amigo, de várias maneiras que você não é confiável. Ah, deixa que eu faço, tira da sua mão para você fazer um negócio, né? Você estava fazendo com paciência, tá? Ah, não, deixa que eu faço, arranca da sua mão para terminar a tarefa ou qualquer outra coisa que seja. Qual que é a mensagem por trás das atitudes? Você não é confiável.
né? E aí mexe com aquele buracão, machucadão, né? Que você combinou com essas pessoas para você passar por isso porque achava que tinha que, né? E esse trabalho está te falando, você não tem que nada, você precisa só compreender, ter carinho com você, ficar no agora porque é multidimensional, cuidar da sua energia, porque tudo que você dá atenção cresce com a sua energia, por isso o gatilho de poder para apertar um pausa nesses instintos de responder, né? Responder ao quê? Você não está respondendo àquela pessoa. Você não está respondendo à pessoa quando você responde. Você está respondendo ao buraco. Você está respondendo à falta. Você está respondendo ao combinado do seu sofrimento. Sem que você saiba, você está respondendo quando você está numa situação complicada, particular, que sempre se repete, seja com parente, seja no trabalho, um padrão. Você precisa compreender que existe um padrão, tá? E esse padrão, ele precisa ser enxergado. Fatos que sempre se repetem na sua vida são um padrão. Quando eles se repetem muito, seja com parente, o trabalho, seja lá o que for, você precisa perceber que ali tem uma mensagem. Eu achei que eu tinha que sofrer, que eu tinha que pagar. Vai no sentimento base. É humilhação, é desvalor. O que é aquilo ali? Então, ali você já percebe o que você achou que tinha que sofrer para pagar. Aí você usa o gatilho de poder. Aí você não reage como você sempre reagia. Você está quebrando a programação. Sem que você tenha que deschavar muito. Entendeu? Você está fazendo um corte de faca tramontina direto na raiz, sem que você tenha que chafurdar na raiz. Porque já que tudo cresce com a sua atenção, quanto mais você volta no processo de analisar o passado e dizer que você é assim por causa do passado, mais você cria uma condição cristalizada no personagem que você pensa que você é e você não transcende essa ilusão. Entendeu? Tá bom? O que acontece? Quando você começa a tomar posse dessas coisas, começa a compreender, puxa, me enganei, é multidimensional, as pessoas estão espelhando aquilo que eu acho delas. Eu preciso tomar um jeito de apertar o pausa, deixar a pessoa, apertar esse pausa, deixar a coisa rolar, não ter preconceito. Olha, tem uma coisa que a gente aprendeu aqui, que é assim, expectativa já é poder em uso. Se você espera que, né, já tá criando, né? Então, se você tem um padrão, uma fotografia mental, e aquilo começa a se repetir, saiba que você tem que olhar para a sua expectativa, né? Saiba que você tem que se esvaziar, porque se você não se esvaziar, o padrão repetitivo fica sempre na mesma coisa, e a pessoa, as coisas tendem sempre a se repetir. Você está causando isto. Você não dá chance para outra versão daquela pessoa aparecer. Você não serena o seu eu interior. Você tem um crítico. Você tem uma pessoa, um juiz dentro de você julgando as manias e coisas daquela pessoa. Não vai parar, vai continuar, vai se agravar. Quanto mais você prestar atenção naquilo que te incomoda, aquilo que te incomoda traz uma mensagem para você. Mais aquilo vai se manifestar. Se você serenar, deixar para lá, arrumar um instrumento interno para dar um corte, como o gatilho de poder observador, talvez essa pessoa ou situação se acalme, mude, transforme. Né? Eu tenho que voltar nesses pontos, tenho que falar deles, falar que você precisa sustentar a sua verdade sem se justificar, porque as pessoas que estão em volta, se você entrar nesse processo, se você usar as ferramentas que a gente ensina aqui, se você tomar
tomar consciência de onde você está e o que você está fazendo com você, essas pessoas vão pedir justificativa. E você, como um bom menino e uma boa menina, tende a ser bonzinho, justificar, né? Então, a justificativa é porque você deve algo para alguém. Entendeu? Aí você vai se sentir apertado. Que eu tenho que justificar porque que eu não brigo mais. Você é doido? Você entrou num negócio aí, é uma seita? Você não vai bater mais boca comigo? Você não vai mais discordar das coisas que eu falo? Não vai ser mais aquele turrão? O que está acontecendo? Você está muito estranho. Vai ter gente falando essas coisas para vocês. E você, eu quero sempre que você entenda, quando você estiver usando o gatilho de poder, estiver fazendo essas coisas, você está usando a inteligência. Uma inteligência que ninguém nunca te explicou. Não se trata... Por isso que eu falei no aulão, você vê como parece uma coisa que mistura com religiosidade, com religioso, com passividade, com bobalhão, com aquele de, dou a cara a tapa e dá o outro lado. Um monte de bobagem. Não se trata disso. Se trata de inteligência, de esperteza. Se trata de falar, puxa, tem outras dimensões. Se eu der energia nesse negócio aqui, a coisa continua, não vai parar. E eu vou continuar abrindo sempre a mesma porta. Se eu mudar um pouco, se eu me esvaziar um pouquinho, se eu parar de ter medo, se eu parar de me apertar, pode ser que a vida abra outras possibilidades, outras versões do quê? Das pessoas, das coisas, do dinheiro, da profissão, da inspiração. A experiência começa a se modificar por si só quando você se ausenta do personagem. Não se trata de ser bonzinho. E quando a gente entra nesse processo, né, existem diversas situações únicas na vida. Pode ser que as pessoas que estão do seu lado, por mais que você use o gatilho de poder, não aguentem o seu equilíbrio. Não aguentem. Se a pessoa está de saco cheio, né? Você está de saco cheio, toma uma providência, passa um tesourão. Eu não sei o que você vai fazer, mas de fato, se você é um com todos, se você é sagrado, se você é projetor de realidade, se você é múltiplo, em múltiplas camadas de existência, e você está descobrindo sua sensibilidade, descobrindo sua força, sua energia, está tomando de volta para você sua sensibilidade, sua força, sua energia, seu corpo está respondendo, você vai ficar se submetendo a uma situação que não combina mais com você, você vai descobrir isso. Então você precisa tomar uma atitude com você de carinho e de amor. E cada um, né, no seu momento. Né? E aí as pessoas, se você entrar muito em você, no processo, você vai entender. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei, que o rapaz tinha falado na outra live lá, mas tem que se isolar, tem que ser assim. Olha, não tem que ser assim. Mas, em geral, as pessoas não aguentam. E você muda. Você não vai querer mais ir fazer certos programas, né? E, deixa eu falar, cara, isso daí é um processo mas tão diferente, que se você der uma isolada, der uma parada, ficar só com você, claro, vai trabalhar, fazer suas coisas, mas no seu tempo livre se dedicar a você e fazer esse distanciamento, o corpo muda, gente. O corpo muda, né? Samantha, eu estou lendo aqui e eu vou falar sobre isso. Né? Eu costumo ir no fluxo, mas tem a ver com o que eu ia falar em seguida. O corpo muda, gente. Muda de verdade. Eu não sei explicar como, mas muda, a química muda. Entendeu? Eu contei isso em algumas aulas, vou continuar contando, que é para você entender. Eu estava concentrado. Aquilo que eu expliquei de sensibilidade, ele é literal. Tá? A sensibilidade, o entrelaçamento, vou usar essa palavra, né? O pessoal não gosta muito dos espíritos, mas eu vou usar. O entrelaçamento ele é real, ele não é só para o mundo subatômico. Desculpa, não é. E ele funciona na multidimensionalidade. E a sua sensibilidade, como a sua crença está voltada para médium é só aquele que recebe espírito, psicografa, você tem uma ideia de médium. Você não percebeu que você é médium de verdade, super sensível, hipersensível às vezes, colado num povo, sua sensibilidade está toda entrelaçada, como se fosse uma teia de aranha.
Quando você começa a cortar essas teias de aranha e começa a ficar na sua, o corpo muda de um jeito inexplicável. Você começa a sentir umas energias loucas no corpo. Uns arrepios, umas coisas muito fortes. Umas correntes de energia que sobem de baixo para cima, muito forte, né? E assim, como eu fui estudando, eu fui entendendo, né? Não foi uma fuga. Samantha, é fuga? Eu tô brincando com você, tá? Tô pegando no seu pé não, mas é que a Samantha escreveu aí. Ah, eu tenho vontade de ir para a floresta. Nunca use esse processo como uma fuga, uma tábua de salvação. Entenda, as pessoas estão em maia, estão na ilusão, estão realmente iludidas umas com as outras, né? Refletindo seus problemas umas com as outras, dando atenção com o poder e trazendo mais do que elas não querem umas com as outras, entendeu? Normal, esse trabalho veio para esclarecer. Olha, é assim que funciona. Muda isso daí que você vai ver o resultado, né? Mas quando você, por opção, que o que eu fiz foi por opção, gente. Não foi uma fuga, foi assim, putz, entrei numa crise, deu tudo errado e agora eu quero entender como é que funciona esse jogo, né? E aí eu ia explicando. Teve um dia que eu estava lá no meu canto, tinha trabalhado na parte da manhã, arrumei minhas coisas, estava lá, né? Eu morava num lugar, não era muito grande, tinha uma janela muito grande assim na frente, né? Aquela paisagem, tinha um prédio e tal, mas uma paisagem e tal, um verde ali, e eu fiz meu almoço e tal, tô numa paz, sabe uma paz? Uma presença. Quando eu botei a comida na boca, isso foi bem lá atrás, foi bem no começo do processo, eu senti uma corrente de energia subindo pelo corpo. E o sabor da comida explodiu na minha boca e eu comecei a chorar, né? Eu comecei a chorar, porque foi muito forte, né? Isso daí, eu já falava, né? Que assim, eu não estava vivo, né? Porque quando você percebe que é tudo ao contrário, você fala, cara, eu estava morto em vida. Eu estava empurrando a vida com a barriga. Eu não tinha felicidade, eu não tinha altivez, eu não tinha energia. Qualquer um aí, a média, de sacão bem cheio, né? De se arrastando na semana, rezando para chegar ao final de semana. Então, eu senti esse negócio no corpo de uma maneira muito forte, a ponto de eu chorar. Eu comecei a chorar, falei, caraca, o que está acontecendo? Muda. Você está tão ligado com os outros. Então eu acho assim, pode continuar a falar com os parentes, com os amigos, pode, mas eu acho que você vai perder o interesse, ainda mais eu te contando, olha, muda o seu corpo, muda o que você sente em volta, né? Ah, mas por que não aconteceu? Por causa disso, você está entrelaçado, é literal, sua sensibilidade está aberta. Sabe corpo aberto? Você já ouviu essa palavra? Corpo aberto? Corpo aberto, agora vamos deixar claro, corpo aberto é porque você está ligado com o fora, aberto por fora, a sensibilidade por fora, a cabeça está pensando nos outros, a cabeça está pensando no que os outros vão falar, a cabeça está pensando nas pessoas, no entorno, nas necessidades dos outros, no que eles vão falar bem ou mal de você, entende? Então, talvez, eu não sei, eu vi o comentário da Samantha aqui e eu quero que você entenda. Talvez você não tenha visto, seja nova aqui, né? Esse trabalho é um trabalho de consciência para falar, puxa, entendi aonde eu tô, sei o que eu tô fazendo aqui e vou mudar esse jogo na prática. Não é teórico, né? Eu usei o entrelaçamento como uma figura de linguagem. A gente não fica mergulhando nessas coisas porque o saco meu e o de vocês tá cheio da gente ver trabalho e coisa por aí que fica blá, 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 bota você num lugar que você está muito distante de fazer as coisas, né? E que você, né, precisa ralar muito para entender. Não, você precisa compreender o beabá. As pessoas refletem mesmo. Você está com expectativa de que ele vai ser um chato? Ele vai ser um chato. Vai, e ele não vai parar, e vai piorar, porque você tem poder, é multidimensional, você está puxando a pior versão do seu chefe, do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado, do seu companheiro, seja lá quem for, porque você já está falando, vai ser assim, que merda. Você entendeu? Por que você apazigua? Por que você aperta o pausa?
Por que você usa o gatilho de poder? Que é para parar com esse hábito de ter uma fotografia mental de tudo, de todos. De ter uma fórmula do vai dar errado, negativado, da limitação. Entendeu? Aqui a gente ensina o manejo. Maneja essa energia. Se descola emocionalmente dos seus hábitos. Se desidentifica com a pessoa que você pensou que você era, porque você não é. Não é. Você é muito maior, você é infinito, você tem múltiplas realidades, múltiplas camadas, tem um monte de manifestação sua em outras dimensões que fazem escolhas diferentes. E se você aprender o manejo, o truquinho, você vai lhe cair o traseiro. Vai, porque... Entendeu? Vai cair. E aí é complicado, entendeu? Complicado o quê? Justificar. Como é que você vai justificar que você tem poder, que você tem múltiplas camadas de realidade, que você está num curso que está falando, olha, o fora é reflexo em cima de reflexo, em cima de reflexo, fractal em cima de fractal, em cima de fractal. A pessoa fala, você está louco, você está maluco, esse moleque é doido, esses espíritos são malucos. Vai falar. E é natural que seja assim, né? Às vezes a pessoa não está preparada para entender que ela está provocando tudo, as coisas boas e as coisas ruins. O espelho pode ser bom, como também pode ser ruim. Aquilo que dá certo para você pode ser um aspecto seu que você está legal no dia a dia. Entendeu? E não dá para você pegar e perder tempo mais convencendo alguém de alguma coisa ou tentando carregar um amiguinho. Porque quando você carrega, você tem uma boa intenção, um bom coração, você quer ajudar, ou você quer salvar, ou você quer ser admirado, ou você quer ser aplaudido, ou você quer uma confirmação. Puxa, eu estou num trabalho tão louco, será que eu estou tão louco assim? Aí você chama alguém para avaliar junto com você, para ver o quão louco é esse trabalho, né? E não adianta. Olha, gente, muito legal o Roberto aqui, né? É Roberto? Falou, não adianta, não sei se é Roberto, mas não adianta falar para outra pessoa. Não adianta, porque são experiências tão subjetivas, às vezes, que você sente da retomada da sua energia, da retomada da sua sensibilidade, da retomada da sua mediunidade. Ah, Robério. Robério falou que não adianta você falar, não adianta, não vai entender. Né? Eu, quando trabalhava, o negócio que eu tinha, eu trabalhava no período da manhã e tal, bem cedinho, eu trabalhava bem cedo, e nesse período da manhã eu cuidava de um jeito e ficava naquele lugar lá, e ficava lendo, ficava estudando, eu ficava numa recepção, né, cuidando do negócio, mas eu usava o meu tempo dali para estudar, para refletir, para fazer minhas coisas, né? Era a minha escola, minha escola particular, que eu falei, me estragaram, eu fiquei anos, né, na escola de idiota, agora eu vou fazer a minha escolinha. Então eu estudava e tal, e aí comecei a entrar muito forte nesse processo. Tinha dia que eu saía da cama, parecia que eu tinha tomado 500 mil watts de energia, eu saía dando cambalhota, de tanta vitalidade que eu recuperei. É o entrelaçamento, gente. É o entrelaçamento. Por isso que eu falo, você pode ficar, né, tentando né, ter os mesmos relacionamentos, tudo, mas olha, o que você ganha em troco de ficar na sua é tão forte, é tão maravilhoso, que eu sou suspeito. Se me perguntar, falar, você faria diferente? Jamais. Porque por causa disso, a vitalidade voltou muito forte. E aí, a pessoa que estava no trabalho, que me via lá, eu contava as coisas, a pessoa, né, nossa, tá doidinho, né, tá louquinho. Uma super energia para o meu dia. Porque passei um tesourão no resto e a minha vitalidade ficou perto, ficou para mim, segurou em mim. Né? Eu não sabia disso daí, hoje eu sei dizer, eu sei descrever direitinho as coisas que aconteceram. Mas na época, foi tão forte, foi tão intenso, que eu não sabia direito, né, o que estava acontecendo. E isso fez o resto. Abriu mediunidade, fez eu ter projeção astral, fez ter várias experiências, porque eu estava muito concentrado em mim. Né? Então você pode passar por experiências que, de repente, não faz sentido nenhum você explicar para alguém. Né?
Ó. O Márcio está falando aqui, ó. Para chegar no destino, existem diversos caminhos. E cada um tem o seu. Mas o destino é sempre o mesmo. Voltar-se para si, né? Exatamente. Só que o diferencial nosso aqui é falar, olha, não é difícil, exige um pouco de você ficar em você, exige um pouco de você usar alguns mecanismos, né? Porque assim, o dia a dia, ele puxa, ele chama, né? Especialmente para quem está numa sociedade, em cidades, tudo mais. O hábito você não tem poder. O hábito você é qualquer um. O hábito é cuidado, a doença, cuidado, a economia, cuidado, o governo, cuidado isso, cuidado aquilo. E você fica num ambiente de estresse, que é o que a gente falou na última aula, que isso acaba que você acha que isso é natural, né? E a multidimensionalidade que a gente fala aqui, que é real, que eu passei por experiências multidimensionais na lata, e não passei sozinho. Não passei sozinho. Ela tá para ir para uma função, né? Você não vai ficar de boa como se fosse um trouxa. Não, como diz nossa, não, você é espertinho. Olha, tem multidimensionalidade. Se eu der energia para a mesma coisa, só a mesma coisa vai se manifestar. Vou me cristalizar sempre na mesma linha. As pessoas vão sempre responder igual, né? As pessoas vão... Não é aquela pessoa que você acha que é muito chata, ou que você tem vergonha dela e tal. Ela vai sempre ser a mesma, porque você é o mesmo, né? Tem muita gente nova aqui, e eu recomendo que você veja o aulão. O aulão, ele explica muita coisa, está publicado aqui, e vai detalhar melhor isto, né? Porque traz para você uma noção de autorresponsabilidade inteligente. Você não está dando uma de santo, você não está dando... Você sabe o que você está fazendo. Puta, é multidimensional e eu vou administrar minha energia para ver a manifestação de algo que de repente pode estar a uma semana de se manifestar. Um dia, 2, desde que você tenha consciência e compreenda o conteúdo que está sendo colocado aqui. Sacou? Não é Baxundum, é coisa na prática, não é macumbinha, não é sorte, não existe nesse trabalho, não existe sorte, não existe azar, não existe, eu estou atraindo, tudo já é. Na multidimensionalidade, no ensinamento que os espíritos trazem pra gente, não tem tempo e espaço, da perspectiva deles, toda a realidade já está tudo ao mesmo tempo. Eu vou repetir essa ideia, porque é tudo muito complexo e simples ao mesmo tempo. Da perspectiva espiritual, não existe tempo e espaço. É tudo ao mesmo tempo agora. Futuro, passado, presente, tudo e todas as possibilidades ao mesmo tempo. Então você não está atraindo, você está se qualificando. Você está ficando mais leve, mais vazio daquilo que você pensava que era o mundo, para que as linhas de possibilidade, as possibilidades melhores que você deseja, que já existem, possam se aproximar de você por afinidade. Sacou? Óleo e água não se misturam. Mas quando você para com aquilo que você pensava que você era, essas linhas de possibilidade começam a se aproximar mais porque elas estão mais afins com você. Seu conteúdo interno parou de ser um impeditivo. E ele é. Com o paradigma atual, ele é. Com você achando que qualquer um vai te pegar, ele é, porque vai te pegar, porque é o seu poder que está falando que vai pegar. Que as coisas vão acontecer, as catástrofes vão acontecer, vão te dar um golpe, cuidado com o bandido, cuidado com isso, cuidado... Vai acontecer, porque é a sua energia. Quando você tira esse conteúdo, a multidimensionalidade que sempre esteve aí, mas te respondeu de uma maneira restrita, por causa da sua educação, por causa do paradigma, ela vai começar a ver em você, né, uma chance de, opa, mudou. Aí começam as linhas de possibilidade de se aproximar melhor de você para se manifestar. Entendeu? Sacou? Deixa eu tomar um golinho de água, porque tá a dose, hein? Que calor, hein, gente?
Como é que você vai falar para alguém que não tem nada a ver com isso, que você vai se justificar suas escolhas, parar de ser aquele torrão, aquela pessoa chata que você é. Você não é santinho, não é porque você está aqui que você é santinho. Não, 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 não. Você está aqui porque se encrencou, percebeu que o entorno está encrencado, tem muita gente enchendo o seu saco, você quer uma saída, né? E a gente, nesse processo, a gente também não é santinho. Ninguém está aqui falando que é santinho. Não. Né? Bonzinho. Não, você é sagrado. Você tem que dar seus pulos de saci para você se colocar em primeiro lugar. Porque essa capacidade que você está sendo desenvolvida aqui e sendo divulgada aqui, ensinada aqui, todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem nenhum banguela nesse mundo que não tenha essas capacidades. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, começa a escolher você, começa a falar não, começa... sabe? Porque não adianta, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta. Por isso que o paradigma, você precisa pensar nele. Porque não adianta você saber o que você sabe aqui e continuar no dia a dia passando por incômodos tradicionais, vamos colocar assim, né? Incômodos tradicionais, aqueles que você já conhece. E você continua passando por cima dos seus sentimentos. Entendeu? Você pode usar o gatilho de poder em situações que se repetem, tudo bem. Mas, por exemplo, se é uma coisa que está se repetindo muito e está pedindo muito sua atenção, né? Certos hábitos, eu vou dar um exemplo meio besta, meio bobo, mas é real. De repente, você sempre vai na casa, todo final de semana, todo domingo, você vai na casa daquela pessoa, já virou um ritual. O seu saco já está na lua, você não aguenta mais ir todo domingo na casa da pessoa. Todo domingo você tem que fingir que você gosta de ir lá. Putz, que saco! Você está se agredindo. Você entendeu? Aí eu quero ver quem é aqui que vai começar... Não vou. Ah, mas por que todo domingo você vem? Ah, porque eu não quero, não estou com vontade. Eu quero ficar na minha. Ah, mas o que eu te fiz? Nada, eu só quero ficar no meu canto. Quero ficar na minha casa, quero ir dar um passeio no parque, quero dar um passeio ao ar livre, quero cuidar de mim, quero fazer um exercício que eu gosto, quero ler alguma coisa que eu gosto. Ah, mas você não vai vir esse domingo? Todo domingo você vem. Você entendeu por que a gente fala para ficar no agora? E não adianta você saber todo esse conteúdo e continuar se agredindo. Isso é agressão. Ah, mas não é nada, eu só vou na casa do fulano. É agressão. Se você não gosta, tá de saco cheio, e todo domingo você faz sempre a mesma merda, você está se agredindo. A mensagem é, putz, deixa pra lá, eu não posso ser autêntico, eu não posso ser eu preciso ser falso, entre aspas, né? Eu preciso me forçar a uma situação. Você está forçando, né, a sua energia, a sua divindade, aquilo que você quer, o nome que você quiser dar, entendeu? Por isso que é desafiador, porque você começa a perceber que no agora são os detalhes que constituem aquilo que você é. E as pessoas não estão acostumadas com a autenticidade. Ei, as pessoas não estão acostumadas com autenticidade. Entendeu? E você não precisa ser agressivo para ser autêntico. Tem muita gente, eu acho muito legal, tem muita gente acompanhando esse trabalho e eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês muita coisa que eu não escutei, né? E que são detalhes importantíssimos, que podem criar novas barreiras, novos problemas. Você não está rejeitando, você está se escolhendo. Neste trabalho você não está rejeitando os outros, porque os outros são o todo, mesmo acreditando no paradigma. É o jogo da consciência, é um jogo cósmico. E neste jogo cósmico você está se escolhendo. Será que é tão ruim assim você se escolher? Falar, não, eu não quero. A pessoa é um saco? Você pode falar para ela, olha, eu não quero ir hoje. Eu quero ficar na minha, quero cuidar das minhas coisas aqui em casa. Tô precisando muito olhar para mim. Pronto. Estou precisando muito olhar para mim. Entendeu? Então, não transforme o processo numa tábua de salvação, numa luta contra algo, numa luta contra alguém.
Não, você está se escolhendo. E para você se escolher, as pessoas não estão acostumadas com autenticidade, vão pedir justificativa, né? Quanto menos falar, melhor. Quanto menos falar, melhor, tá bom? Por quê? Porque você está se encontrando, está se amando, está se aprendendo o quão sagrado você é, está aprendendo por que você tem que ficar bem, por que você tem que ficar na sua, por que você tem que se descolar do paradigma, por que você tem que parar de achar que a lógica vai te salvar de um grande mal, né? Você tem que parar com esse hábito, porque se você não parar, o estresse continua, né? E é o que eu digo, o paradigma não vai parar, o jogo continua. As pessoas vão continuar fazendo aquilo que elas aprenderam. E elas aprenderam que elas não são nada, né? O processo aqui é o inverso. É a famosa engenharia reversa, né? Agora, como eu digo em outras aulas, eu estou dando o troco. Sacou? Então, o trabalho é esse. Vai, fica em você, sente as energias, desencalacra, solta que o entrelaçamento, ele precisa de ordem, entendeu? Você precisa mostrar para a sua energia, para o seu eu superior, que você quer ficar com você, que você se ama, que você se coloca em primeiro lugar. E esse entrelaçamento vai te dar a oportunidade de você sentir. Finalmente, depois de décadas, alguém está te explicando como é que você é médium de verdade, só que você não deu trela, você não se atinou, você estava, a sua sensibilidade voltada para o populacho que está fudido, zoado, caindo pelas tabelas, entendeu? Aí você se coloca nesse normal, é normal ficar assim, é normal, não é normal, seu corpo está desequilibrando porque você está encalacrado com esse povo, e aí dá sintoma, aí dá problema físico, aí eu sei que desafia a sua lógica. Então eu te convido a praticar um pouco. Assistir o resumão que está aqui, o aulão, entender o que está sendo ensinado, ver as aulas, pratica um pouco. Não acredite na gente, pratica um pouco para sentir. Tudo que você sente faz sentido. Depois que você sentir, aí é outra história. Não vai precisar o Marco ficar te convencendo. Puxa, Marco, tomei um susto. Olha, você vai falar, entendeu? Você vai falar, né? Fale, por favor, porque isso aqui é um trabalho muito diferente. E o que vocês trazem de pergunta, né? Não deu para ler pergunta aqui, porque é uma aula, se não é uma consultoria particular, não dá para eu ficar pegando detalhes. Uma hora ou outra eu pego alguém, eu leio como a pessoa fala e tal, mas eu não posso, eu tenho que ir seguindo o fluxo. Mas você pode fazer pergunta em qualquer vídeo meu, que a gente compila para fazer um aulão, ou dar uma resposta particular. Pode olhar aqui no perfil que tem pergunta e resposta, né? E tem várias outras coisas que a gente pode fazer para interagir. Mas, além de tudo, quando você passar por uma experiência, traga pra gente, mostre o que aconteceu. Sabe por quê? Porque esse trabalho é tão diferente, ele não é uma doutrina, ele não é uma coisa assim que você fala, mas eu já conheço isso. Mas o que você não conhece é como fazer, é o modus operandi, é o que a gente está ensinando aqui, é o dia a dia, é te falando, olha no detalhe, olha, esse negócio de você rejeitar, ele cria problema. Esse negócio de você encrespar com os outros, cria problema. É o seu poder. Você está jogando o seu poder naquilo que você não quer. Para, serena, solta. Solta que a multidimensionalidade cuida do resto. Usa o gatilho de poder para poder anular esse personagem um pouco que você achava que você era, para isso te ajudar que as energias possam trazer aquilo que tem a ver. A afinidade muda. Mas é tudo literal, é tudo uma prática sensível, de consciência, não de medo. Quando você tem consciência, você faz escolhas melhores. E aí, você não vai precisar se justificar, né? Porque o processo ele te acumula um tanto de energia, uma mudança tão forte, que quem está do seu lado, você vai se tornar uma pessoa melhor, né? E o reflexo disso vai começar a vir para fora, sem fazer força. Vai refletir. Às vezes vai ter um empecilho ou outro. Às vezes vai ter gente que não vai conseguir conviver com o seu equilíbrio. Mas isso é natural que aconteça. Continua, persiste, porque aquela pessoa pode mudar, né? A multidimensionalidade está para isso. Ou você também precisa dar um afastamento.
Às vezes, porque não tem uma receita, né? Assim, cada situação é muito particular, é muito única. A natureza não repete nada, né? Então, ao invés de você ficar gastando meses e meses ou anos justificando por que é que você está se transformando, mudando de profissão, às vezes mudando a sua saúde, mudando tudo que você pensava, é chato. Né? Imagina toda hora que você tem que ficar pisando em ovos para a pessoa compreender você, para você ser compreendido. Ah, que saco! Não, né? Não dá, né, gente? Não dá para ser assim. Você não tem mais tempo para perder com fora, né? É como eu falei para vocês. Quando você começa a perceber que é tudo tão literal que a gente explica aqui, quando você começa a aplicar, quando começa a sentir no corpo, é o que eu falei para vocês. A aventura vira você. Você fala, caramba, do que mais eu sou capaz, né? Do que mais eu sou capaz. De repente tem gente aqui que nunca teve uma projeção astral, até queria, fez curso e tal, nunca aconteceu nada. De repente faz uma semana, duas, daqui a pouco na terceira semana tem uma projeção astral. Começa a acontecer coisa. Entendeu? E é chato, o resto começa a ficar chato. Você olha para um programa, você começa a falar, meu, puta coisa chata. Eu tava assim, viu? Hoje a gente comentou, eu e a Fê, a gente tava falando, puxa, a gente vai ver um negócio, puta coisa chata. Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo enredo, sempre a mesma coisa, que coisa chata. Né? Resmungão, né? Não, mas é porque é a aventura da vida. Passei e passo por experiências tão diferentes, né? Que você fala, cara, é um tédio. Esse repeteco é um tédio perto do que eu vivo, né? Então, é isto, né? Vou falar porque a gente está chegando próximo do final da nossa live. Amanhã muda o tema de trabalho. Este perfil é um curso. Tá cheio de aula aqui, cheio de short, cheio de coisa. Isso aqui é o curso. Marcos, você é louco? É um curso. Estou te convidando. Olha, faz. Eu estou ensinando tudo aqui. Não economizo. A gente não economiza. Está passando todo o conteúdo. É um conteúdo extenso. É um programa que a gente está passando aqui longo. E tem várias aulas, várias coisas para você usufruir. Tá? E se tiver resultado, vem contar. Conta as histórias, conta a sua dificuldade, escreve num vídeo, compartilha. Tá bom? Né? Isso é para gente mais nova que chegou agora. Né? Isso aqui é um curso, tá bom? O nosso amigo aqui, ó, tá falando que o Robério, né, já passou por experiência, né, de projeção astral e não conseguiu mais. Então, porque o dia a dia carrega, né, Robério? É o que eu falo, o que a gente ensina aqui é o processo no dia a dia, no agora, né? A coisa, como você lidar com você de maneira inteligente, né? Para não cair nos maneirismos, nas mesmas coisas e não refletir para o lado de fora sempre a mesma pessoa, a mesma situação, as mesmas coisas para atormentar a gente, porque em um dia a gente achou que tinha que sofrer nessa terra para merecer, porque tem um modelo de sofrimento, né? É só se você sofrer que você merece, tem que ralar muito. Porra, a multidimensionalidade está aí para quê? Né? Eu sei que não é uma experiência comum, né, das pessoas dividirem, eu tenho consciência disso, mas eu tô dividindo com certeza porque eu vivi experiências assim, tá? Então eu não tô, né, falando de uma maneira teórica do multiverso, da teoria que foi solta aí que os físicos trabalham. Não, foi a experiência que eu vivi mesmo, coisa na pele, né? E aí o dia a dia, como a gente está ensinando o processo do despertar de uma maneira mais objetiva, mais real, aí você de repente retoma, entendeu? Retoma da onde você achou que não tinha mais. Na verdade a gente faz projeção todo dia, né? Só que nem sempre a gente lembra porque não é interessante às vezes, né? Porque tem muita gente, e por isso que a gente fala, não use como tábua de salvação. Tem muita gente que entra nesse processo e entra numa aventura psicodélica, numa aventura tipo herói, entendeu? Mas o sistema também é o todo, né? A Matrix também é o todo, o Bilderberg também é o todo, né? Só que quando você retoma o seu poder, retoma a sua energia, retoma a sua vitalidade, sai da fragilidade, para de acreditar em besteira, nada da manipulação, dessas coisas, não interessa. Não interessa, não faz efeito sobre você. Não importa, entendeu?
Então é muita consciência, muita lucidez. Então, de repente, você retoma as projeções, acontece um monte de coisa. É natural que isso aconteça, né? Você está sendo consciente de si, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Então, Roberto, o dia a dia, né? O dia a dia e as mensagens do dia a dia, que a gente sempre ensina para vocês aqui, ó. Fica consciente. Antes de abrir a boca, fazer uma escolha, dar um passo, fica consciente, né? Não se deixe levar. Porque se você se deixa levar, o problema é você dar a mensagem de fragilidade. É você colocar você em último lugar. É você não considerar que o que você faz... Por isso a importância do agora. Gente, eu vou relembrar que a importância do agora é porque no agora você solta a mensagem. É porque no agora você se habilita ou não para outras possibilidades poderem se aproximar de você. Ou você está repelindo seu conteúdo interno de desmerecimento, de eu por último, né? Que tem muita coisa religiosa nisso, que eu não vou entrar agora, porque já está no final da live. Mas assim, isso repele ou atrai as outras linhas de possibilidade, as mais legais, as que você quer. É o que você faz com você no agora. E quando você é sagrado no agora, é nisso que você tem que prestar atenção. Sacou? Enfim, gente, estamos no final da nossa live. Amanhã vai mudar o tema, então vai ter nova meditação guiada, vai ter nova metáfora hipnótica, novo exercício. Eu vou ver se eu já consigo fazer uma aula do gatilho do poder mais temática, mais direcionada para um assunto, né? Vou tentar, porque é muito conteúdo para produzir assim e publicar, né? Mas vou tentar fazer isso entre amanhã, segunda-feira e terça. Pelo menos o gatilho de poder na terça-feira eu vou tentar colocar uma coisa mais específica relacionada a isso, né? Uma aula que eu vou tentar fazer pequena. Tá bom, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Valeu pelas perguntas, pelas coisas. Frequenta o perfil, vai lá. Especialmente quem é novo, o aulão tá aqui, tá bom? Dá um play no aulão lá, ele é longo, por isso aqui no perfil eu dividi ele em duas partes. Mas ele é muito prático, muito objetivo, ele vai dar um geral no nosso conteúdo muito grande, muito claro para você. Faz pergunta, fica à vontade, é um curso que não vai acabar nunca mais. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar publicando aqui pra gente, tá bom? Grande abraço, boa noite, boa semana. Até breve. Tchau, tchau.